Olá, meus amigos, você é uma pessoa de personalidade fraca, você é uma pessoa fraca, você é uma pessoa sem energia, sem vida, você não tem brilho, você não tem luz, você não tem luz própria. E quem não tem luz própria? Toda pessoa que não tem personalidade, que não tem opinião. Quando eu falo em personalidade forte, eu não estou falando em arrogância e violência, eu estou falando de gente que sabe para onde está indo, de gente que sabe o que quer da vida, de gente que sabe onde quer chegar, de gente que não vive fazendo pesquisas de opinião pública para chegar em algum lugar, de gente que não pede para que os outros façam avaliações sobre aspectos de natureza tão pessoal, de gente firme, de gente forte. Jesus, ele salientou a importância de tudo isso. Ele falou sobre Natanael, ele disse: eis aí um verdadeiro varão israelita, em quem não há engano, dolo, insegurança, medo, desejo de agradar os outros, necessidade de aprovação. Eis aí um verdadeiro varão israelita. E você é o quê? Um verdadeiro ou um falso? Você já parou para pensar nisso? Já prestou atenção que Jesus mostrou virtudes em pessoas que a comunidade naquela época costumava julgar com bastante frequência? A comunidade religiosa implacável. E por que eles julgavam? Porque eles eram arrogantes, presunçosos. Aquele pensamento de que pessoas de valor são somente aqueles que vivem em nosso meio, que faz parte do nosso grupo. São pessoas que estão do nosso lado. Você é desse tipo, principalmente agora nesse período político, que basta uma opinião contrária à sua para que você olhe para aquela pessoa como imprestável. E você interpreta o outro como imprestável, como uma pessoa que não vale nada. Porque está defendendo alguém que tem valores diferentes, que pensa diferente, que vê o mundo de modo diferente, que não interpreta as coisas do modo como você. É assim que está a sua cabeça. É desse modo que você se encontra agora, porque você foi afetado pelo mundo. As circunstâncias, as pessoas, o clima mental, o ambiente político, a força religiosa sequestrou você até o ponto de fazer com que você olhe para os outros com desprezo. E muitas vezes até com sentimento e desejo de morte, enfermidades, tragédias. Será que você está agora nesta condição? Enquanto recita versículos da Bíblia, enquanto prega, enquanto anuncia o evangelho da paz no espírito da guerra e da contradição. Pois bem, Jesus, para bater a empáfia dos religiosos naquela época, ele costumava apresentar virtudes em pessoas que os israelitas detestavam. Samaritanos, cirofenícios, romanos, pessoas de outros povos. Em uma certa feita, um centurião romano se aproximou dele e disse: mestre, por favor, ajuda, o meu servo está em casa atormentado, uma enfermidade mortal. E Jesus disse: eu irei curá-lo. E aquele homem disse: não, Jesus, não sou digno de que entre em minha casa. Basta uma palavra. Uma palavra. Quantos me ouvem agora? E uma palavra não basta para eles. Precisam de pregações e pregações, mensagens e mais mensagens, e ainda assim não têm fé. Esta qualidade, esta força, esse poder. E Jesus disse para todos os religiosos presentes, ele disse o seguinte: nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé quanto encontro neste homem. E você sabe por que ele fez isso? Para bater a empáfia dos religiosos que estavam ali, somente para julgar. Ele fez isso justamente para curar aqueles que olhavam ao redor e diziam: não há virtude senão entre nós. Somos perfeitos no julgamento. E aí, meu amigo, é aí que você se quebra.
Jesus continua fazendo isso nos dias de hoje. Você tem poder pessoal? Porque você fala muito sobre poder espiritual. E o poder pessoal? A presença, a personalidade, a força, a firmeza, a segurança. De onde vem esta fé? Repousa sobre esse alicerce de uma personalidade forte, decidida. Gente totalmente definida por si mesmo. E foi isso que o centurião romano falou. Eu tenho soldados sujeitos a minhas ordens. Eu digo a um, vai, ele vai. Eu digo ao outro, vem, e ele vem. Basta uma palavra, Jesus. E eu creio que o meu servo será curado. Qual foi o critério que ele usou para apresentar diante de Jesus esta fé inabalável e poderosa? Qual foi o critério? Senão recursos que ele encontrou em si mesmo. Aquele homem não sentava nas sinagogas, não ouvia as escrituras, não vivia com as escrituras em sua mente e nem recitando todos os dias, mas teve capacidade de apresentar diante de Jesus uma fé muito superior que todos os israelitas juntos. E você acha que nesse universo em que nós vivemos não existem pessoas melhores do que você? Não existem pessoas melhores do que eu? Pessoas capazes de crer no que Jesus falou, mesmo sem ter frequentado um templo ou ouvido tantas pregações, tantas ministrações. Gente que com uma única palavra entende tudo. Basta uma palavra. Pois é, esse critério é um critério muito forte. E Jesus continua mostrando virtudes hoje em pessoas que você costuma julgar. Eu vou te dar uma pessoa. Olha a frase desta pessoa, olha o que ela disse. Não tenho doença, não tenho dores, não tenho saudade de nada nem de ninguém. Não tenho ódio, não tenho amor, nunca fui apaixonada, sou livre. Não tem outra pessoa igual a mim. Ninguém tem mais moral do que eu. Você sabe quem falou isso? Dercy Gonçalves. Que você costuma julgar porque você usa o critério moral do comportamento social, mas é incapaz de reconhecer a força, a presença, a capacidade com que essa mulher defendeu até o último dia da sua vida a dignidade da sua existência. Teve câncer, expulsou a doença do próprio corpo com autoridade. Se levantou todas as vezes que o mundo tentou lhe colocar de joelhos. Ela se levantou. E você? De quantas palavras você precisa? Olha aqui uma pessoa de virtude, de personalidade forte, decidida, uma pessoa segura. O ontem acabou. Não tenho mágoa de nada e nem saudade de nada. Eu vivo o dia de hoje. Tenho alegria de viver. Eu adoro a vida. E foi essa força, e foi esse amor que tinha pela vida que fez vencer o câncer. E foi essa autonomia, essa personalidade, essa luz, esse brilho, que fez com que aquela mulher vivesse uma qualidade de vida superior à qualidade de vida de muitas pessoas religiosas que hoje lotam os templos, enquanto fazem queixas diante de Deus das suas fraquezas. Jesus, quando olhou para aquele centurião, ele não estava dando um atestado de aprovação do comportamento social daquele homem. Jesus não estava revelando para os israelitas, olha, este homem é um exemplo a ser seguido em todas as coisas. Não. Jesus mostrou que a virtude que havia naquele homem, ele procurou em Israel e não encontrou. Esta confiança, essa certeza e a confiança com que essa mulher viveu. Ah, meu amigo, não tem um religioso nessa terra capaz de contestar
como ela defendeu a sua dignidade, o contrário de tanta gente que lotam os templos e quando abre a boca para falar, só contam misérias, tragédias, tristezas, angústias, agonias. São pessoas sequestradas, fracas. São pessoas sem luz, sem brilho. Elas não existem. Reclamam porque não são valorizadas e nem respeitadas e não percebem que o mundo está devolvendo o que ela dá a si mesmo. Porque essa é uma forma de Deus chamar a sua atenção. Quando o mundo começa a te desprezar, quando as pessoas começam a te tratar mal, quando as pessoas começam a abusar da sua boa vontade, elas estão passando uma mensagem para você. Elas estão revelando para você o modo como você se trata. Elas estão dizendo, olha, nós estamos reagindo inconscientemente à convocação da tua alma. Você está pedindo para ser tratada desse jeito, porque você é uma pessoa sem valor. E quem está dizendo isso? Você mesmo. Quando Jesus disse, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo é trevas, Ele está dizendo que todo o teu corpo vai viver no escuro. Por mais que você se esforce, ninguém vai reconhecer o bem que você faz. Por mais que você se esforce, aquilo vai ser interpretado apenas como um dever e uma obrigação. E enquanto esse sentimento cresce, mais você será explorado pelo mundo. E você pensa que essa é a única forma de servir a Deus, é se rebaixando. Você está interpretando o que João Batista falou acerca de si mesmo. Você está tomando para si quando diz, importa que ele cresça e que eu diminua. Sim, sobre qual critério? Permitindo que o mundo tenha poder sobre você? Permitindo que você seja humilhado, maltratado, jogado no canto? Permitindo que o mundo ponha você no tabuleiro da liquidação, onde o excesso de oferta inevitavelmente desperta em quem vê um sentimento de desprezo por você, porque você não tem luz e ainda tem a coragem de falar mal de Dessi Gonçalves. Estude a vida dela e veja que uma mulher sem instrução, sem nenhum nível acadêmico, uma mulher que tinha tudo para dizer, eu não sou ninguém, tadinha de mim, eu não tenho estudo, e por isso se esconder no canto, com vergonha de quem fez faculdade. Pelo contrário, as pessoas tecnicamente mais bem preparadas eram justamente os que iam buscar conselhos dela, porque o espírito com que ela viveu, os dons e os talentos com os quais ela nasceu, meu amigo, despertou em todos que teve o privilégio de se relacionar profissionalmente com ela, despertou em todos uma admiração incrível. Dessi Gonçalves, a semelhança do centurião romano. Lembra também quando Jesus disse, havia muitas viúvas em Israel, mas em nenhuma delas o profeta foi enviado, senão a uma viúva lá de Sarepta de Sidom. Lembra? Quando ele disse, havia muitos enfermos em Israel, mas a nenhum deles o profeta foi enviado. O socorro de Deus foi enviado, a não ser a Naamã, o sírio. Pois é, a Dessi Gonçalves viveu uma qualidade de vida superior à qualidade de vida que muitas pessoas que vivem hoje na religião não têm capacidade de se dar, justamente por conta do conteúdo do que houve. Houve muitas palavras que levam a interpretar humildade com rebaixamento, a interpretar humildade com esse sumiço, com essa lâmpada apagada, com essa vida inexpressiva, com essa coisa sem sabor, que não é quente e nem é frio, sem sal, insípido, sem gosto. E você se tornou essa pessoa por conta de muitas pregações que exige de você
serviços, enquanto também patrulha a tua reação diante das circunstâncias para saber se você realmente está obedecendo direitinho. Aprendeu a comer tampado? Aprendeu a engolir o que sente e o que pensa? Até essa energia voltar com o veneno que vai te matar, alojando em partes do teu corpo, esta mágoa e esse ressentimento que está guardado contra si mesmo, quando você não reage no momento em que devia se posicionar. E aí você morre sufocado por palavras que nunca disse, porque você aprendeu a viver calado. Você é a ovelha muda, que deve ser levada ao matadouro e diante dos seus tosqueadores comer tampado, porque você pensa que você é Jesus. O sofrimento dele não foi o suficiente. Você interpreta a cruz que ele disse que você deve carregar como o sofrimento no nível do sofrimento dele. Você nunca ouviu o Espírito Santo te dizer: não sofra mais. Eles já usaram o chicote em mim. Eu paguei a tua dívida. O momento agora é receber pela graça, porque só há uma coisa em você que pode verdadeiramente te justificar em minha presença e me alegrar. É a fé. No que eu fiz e no que represento para você e para o mundo. E não nessa sua resistência ou nessa sua empáfia de comportamento moral e social que você muitas vezes até mesmo utiliza em suas orações como justificativa para alcançar diante de Deus alguma resposta. E não alcança. E vive decepcionado porque não tem resposta de Deus. E quanto mais reza, e quanto mais ora, e quanto mais pede o socorro divino, mais é desprezado pela vida, mais as coisas ficam piores, mais é mal interpretado pelo mundo, mais você é massacrado e você pensa que é o demônio que está se levantando contra você. E não crê ao menos que o demônio já foi amarrado, que todo o poder foi dado a Cristo. E essa autoridade Ele também te deu. E que Satanás hoje não tem mais nenhum poder contra você. O apito do diabo é mudo. Ele tem menos poder do que você imagina. E todo o mal que vem sobre a tua vida são coisas ruins que você mesmo convoca como resultado do teu comportamento retraído. Você foge, se esconde, tem medo de se expor. Tem medo de expor as suas ideias, de falar o que pensa. Você tem medo. Você tem medo de ser reprovado pelas pessoas por conta de uma opinião. E você se cala. Você é essa pessoa sem luz. Por isso que não brilha. Por isso que o que você faz ninguém reconhece. Por isso que o teu corpo não é iluminado. Por isso que quando você está em determinado lugar, a pessoa chega, cumprimenta todo mundo e esquece de você, simplesmente porque você não existe. Se isso está acontecendo com frequência, pode ter certeza que isso é um recado da vida para você. É o Espírito de Deus te pondo em situações para que você comece a observar que as pessoas estão tratando você do modo como você se trata. Você sente que não existe, você sente que não é ninguém. Você sente que existe para tornar o mundo melhor, enquanto faz da sua vida um inferno. Pois é, por isso que eu te apresento Deci Gonçalves hoje, como mentora espiritual, para você aprender e entender que existe a lâmpada de Deus e a lâmpada do homem. Você não tem a lâmpada de Deus e a lâmpada do homem, que é a lâmpada da tua alma que devia estar acesa para orientar as coisas que promovem a tua vida, os efeitos de natureza, de coisas naturais. Jesus falou sobre isso. Está escrito na palavra de Deus. Quantos textos, quantos versículos. Me lembro de um agora que está escrito lá e diz assim:
sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Guarda o teu coração. Não deixe que o mundo apague a lâmpada da tua alma. Não permita que o mundo tenha poder sobre você. Se imponha. Você está onde você se põe. Se a sua vida hoje é ruim, é porque você se colocou aí. A vida te oferece o que você oferece para ela. É a lei da vida, é a semeadura. As pessoas te tratam do modo como você se trata também. Você não ama o próximo como a si mesmo, sabe por quê? Porque você ainda não desenvolveu a capacidade de amar a si mesmo. E aí fica usando tudo isso como argumento. Ah, foi a minha luta, a minha vida. Você não sabe a minha vida como foi difícil. Você não sabe como minha vida foi difícil, o que eu passei. Esquece o que passou. Olha o que ela disse, a Dercy Gonçalves. Eu já fui acusada de tudo. Eu era negrinha. A minha avó era negra. Menina de rua. Mas nada disso me atingiu, porque eu não sabia o que era o mundo. Eu não tinha nem amigos. Passeava na rua e era perseguida com 7, 10 anos. Já sofria perseguições, porque o negro é perseguido há séculos. Olha o que ela diz acerca de si mesma. Você pensa que a vida dela foi fácil? Aí você olha, mas ela não era negra, sim, mas ela está dizendo aqui que a avó dela era negra. E não somente isso. Tantas coisas aconteceram. Até estupro. As enfermidades, as rejeições, as perseguições. Ouça os depoimentos dela nas entrevistas e você vai ver. Veja que nada disso teve o poder de determinar a qualidade de vida que aquela mulher foi capaz de dar a si mesma. E você está aí, vive com os pés enfiados num templo, ouvindo mensagens, pregações e mais pregações, porque para você uma palavra não basta. Para você tem que ser muita pregação e ainda assim você não levanta. É brincadeira isso? Fui sem educação, sem mãe, sem família. Fui uma menina criada sozinha, sem nenhuma orientação, e consegui vencer. E isso para mim foi uma glória. E você sabe qual é a conclusão que eu chego? Que ela se tornou a pessoa que foi, porque ela não foi orientada por pessoas medíocres. Ela não foi orientada por pessoas que destroem a fé dos outros, enquanto vomitam regras e vivem o tempo todo ensinando moral. Regras de comportamento, ensinando a você que o sentimento dos outros é mais importante que o seu. E é disso que Deus se agrada. É quando você olha para si mesmo como um lixo e não se considera nada e ninguém, e passa a viver para o mundo. E aí o mundo, meu amigo, quando identifica esse tipo, ele explora. O mundo, quando identifica que está diante desse tipo, os problemas que ele criou, ele põe você para resolver, enquanto destrói a tua vida, enquanto te alimenta com migalhas. Eu quero que você medite sobre isso. É assim que você se trata. É desse jeito que você se trata. Você não diz não de primeira. Você fica deixando as coisas acontecerem, vai deixando. Alguém faz uma coisa ruim com você aqui agora, você aceita. Faz uma trapaça, você aceita. E porque você não se impôs antes, isso vai ganhando volume, você vai destruindo a sua luz, a sua personalidade, a sua força, destruindo a sua dignidade. E aquela pessoa vai se agigantando contra você, porque você não cortou o mal pela raiz.
Pois é, medita em tudo isso, porque eu quero continuar nas próximas falas, nesse podcast, eu quero continuar falando sobre esse assunto. Poder pessoal. Esse poder que a religião diz que você tem que entregar para Deus, que você só vai ser homem de Deus e mulher de Deus se você virar aquele paninho de chão, se você virar aquela franelinha suja com o qual os garçons limpam a mesa de um bar. E aí, meu amigo, não se queixe quando o mundo começar a tratar você como cachorro, porque você está interpretando o Evangelho de Cristo como uma convocação ao sofrimento. Você cultua o sofrimento. E não venha me acusar de ser um pregador humanista. Eu estou falando de vida. Veja, olhe para a vida. Analise. Veja o que está acontecendo. Veja as consequências dessa sua postura, desse seu medo, dessa sua insegurança, dessa timidez que te impede de brilhar, de expor as suas ideias, de falar em público. Você se vê com os olhos dos outros e ainda por cima imaginando o que eles estão pensando de você. Você não faz as coisas com espontaneidade, com sentimento de liberdade e segurança. Você é um escravo da opinião dos outros. E vive por aí agora abrindo Bíblia e pregando liberdade? Venha para Cristo que você será livre. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você é livre? Verdadeiramente sereis livre. E você é livre? Ou você está denunciando com seu comportamento que o mundo tem poder sobre você? Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Eu acredito que isso não significa o destino eterno, mas significa todos os benefícios que o reino dos céus garante para aqueles que andam no espírito da força, porque Deus não nos deu espírito de medo e insegurança, mas espírito de poder e de fortaleza. Não deixe que o mundo apague a sua luz. Não estou falando sobre arrogância e nem violência. Eu estou falando de luz. Não tenha medo da reação do mundo. Seja você. Seja feliz. Seja livre. Até o próximo áudio. Um forte abraço do seu amigo Epitácio Magalhães.